Você já percebeu como, no exato momento em que decidiu se aproximar mais de Deus, o mundo ao seu redor pareceu desmoronar? Pessoas que antes estavam sempre por perto começaram a se afastar. Reações frias, silêncios dolorosos, rejeições inesperadas. E você, que só queria se aproximar do céu, começou a se sentir esquecido até mesmo por ele. Mas escute com atenção, isso não é coincidência. É chamado. Talvez você esteja chorando sozinho, sem entender por que o coração dói tanto. Mas e se eu te dissesse que essa solidão tem um nome, propósito, e se o silêncio que te machuca for, na verdade, o som de Deus trabalhando onde você ainda não pode ver? Há momentos em que o céu se cala, não porque Deus se ausentou, mas porque Ele está prestes a te revelar algo que só pode ser compreendido no silêncio. Deus não começa suas obras no palco, mas no deserto. Ele não apresenta seus escolhidos à multidão antes de apresentá-los à caverna, porque antes de te levantar, Ele te quebra, antes de te mostrar ao mundo, Ele te molda no escondido. E esse tempo que você está vivendo, com lágrimas nos olhos e um peso na alma, é o mesmo tempo que Ele usa para preparar gigantes espirituais. Moisés precisou ser esquecido para ser lembrado por toda uma geração. José precisou ser traído, humilhado e preso antes de se tornar governador. Davi foi deixado de lado pelo pai, ignorado pelos irmãos, mas foi ele quem recebeu o óleo da unção. E até Jesus, antes da cruz, precisou enfrentar a dor sozinho. Porque o lugar onde você chora hoje pode ser o mesmo onde Deus vai te levantar amanhã. Por isso, não desespere. Essa solidão que você sente não é abandono, é separação. E Deus só separa aquilo que Ele quer usar de forma especial. Muita gente quer ser usada por Deus, mas não quer ser escondida por Ele. Quer visibilidade, mas não está disposta a passar pela invisibilidade. Quer autoridade, mas não aceita a prova. Só que com Deus, a ordem é diferente. Primeiro, Ele cava profundo, para depois edificar alto. O esconderijo de Deus não é lugar de esquecimento, mas de lapidação, e enquanto você reclama que ninguém te nota, Deus está te moldando no secreto. Porque o que nasce na pressa, morre na superfície, mas o que é gerado no silêncio, floresce com raízes profundas. A solidão pode parecer dor, mas às vezes é direção, pode parecer abandono, mas é posicionamento. Deus está te afastando das multidões não porque você é menos, mas porque Ele está prestes a fazer mais. Ele quer te ensinar a depender só dEle, porque quem é treinado na solidão não se perde no palco. Quem aprende a confiar no invisível permanece firme mesmo quando os aplausos cessam. Essa palavra é para quem tem sentido o peso de estar só, para quem ora e parece não ser ouvido, para quem se sente esquecido, sem lugar, sem voz. Deus está dizendo hoje: eu te escolhi assim. Escolhi no silêncio, no desprezo, na dor, porque eu não vejo como os homens veem, enquanto os outros te ignoram. Eu te estou formando, enquanto o mundo te rejeita. Eu te separo, não para te castigar, mas para te preparar. Porque há uma missão que só você pode cumprir, e essa missão começa aqui, agora, no lugar onde ninguém mais vê, mas onde eu estou contigo. Por isso, não fuja da solidão, não amaldiçoe o deserto. Não rejeite o silêncio, porque é nesse cenário que Deus começa a desenhar o seu chamado. É nesse lugar de dor que nasce a sua maior força. E quando chegar o tempo, Ele vai te revelar. Vai te tirar do esconderijo, vai te levantar. Mas até lá, abrace o processo. A solidão é só o começo. Você já reparou que os momentos mais solitários da sua vida muitas vezes coincidem com os períodos em que Deus está mais interessado em você? Isso parece contraditório, mas é um padrão constante nas Escrituras. Quando Deus vai fazer algo grande através de alguém, Ele começa afastando essa pessoa do comum. Ele separa, Ele silencia, Ele isola, e essa separação, que aos olhos humanos parece rejeição, é na verdade um selo divino de escolha. Olhe para a história de Moisés. Ele nasceu numa época de opressão. Foi criado no palácio.
Mas aos 40 anos teve que fugir para o deserto. Acusado de assassinato e rejeitado pelos seus próprios irmãos hebreus, durante 40 anos, viveu longe do Egito, longe de sua identidade. Longe de qualquer protagonismo aos olhos do mundo, Moisés era um fracassado, mas aos olhos de Deus, era um vaso em formação. O deserto que parecia fim, era apenas o início. Foi ali, naquele isolamento, que ele viu a sarça ardente. Foi ali que Deus falou com ele cara a cara, e foi dali que ele saiu para libertar uma nação inteira. A separação de Moisés não foi punição, foi preparação. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Pessoas se afastaram, portas se fecharam, as oportunidades sumiram. E no fundo do seu coração, você começou a pensar que não era bom o suficiente. Que talvez Deus tivesse te esquecido, mas e se Ele estiver te escondendo? E se esse afastamento for a prova de que você é especial demais para continuar onde estava, Deus não te rejeitou. Ele te escolheu, e por isso te separou. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram levados a períodos de solidão antes de viverem seu chamado. E há um motivo claro para isso. Deus trabalha na contramão da lógica humana. Enquanto o mundo valoriza quantidade, Deus olha para a qualidade. Enquanto as pessoas se impressionam com a aparência, Deus investiga o coração. E para moldar um coração segundo o seu, Ele precisa tirar você do barulho, das comparações, da disputa de visibilidade. Pense no ouro. Antes de brilhar, ele passa pelo fogo, e quanto mais puro o ouro, mais intenso o calor. Deus não está tentando te machucar, Ele está te purificando. E para isso, Ele precisa te separar. Porque há coisas que Ele só pode fazer em você quando você está longe de tudo e de todos, há revelações que não cabem na multidão, há curas que só acontecem no secreto. Há unções que só são derramadas no campo, onde ninguém mais vê, e é justamente por isso que a separação dói. Porque ela confronta a nossa necessidade de aceitação. Ela nos obriga a depender exclusivamente de Deus. Mas é nesse lugar que nasce a verdadeira identidade espiritual. Foi quando Davi estava sozinho entre as ovelhas que Deus o viu. Foi quando Elias estava sozinho na caverna que Deus o restaurou. Foi quando João Batista estava no deserto que ouviu o chamado. Você pode achar que está esquecido, mas Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu te escolhi para algo maior, por isso te separei, não porque você é fraco, mas porque eu quero te fortalecer. Não porque você não tem valor, mas porque você tem um valor que ainda não foi revelado ao mundo. E para isso, você precisa passar pela separação. A verdade é que ninguém gosta de ser separado. Mas todo chamado verdadeiro começa com uma ruptura, com uma pausa, com um tempo de silêncio. E nesse tempo, Deus trabalha onde ninguém mais pode alcançar. Ele cura feridas profundas, restaura identidades quebradas, planta sementes de propósito que um dia vão florescer diante de todos. Portanto, se você tem vivido um tempo de afastamento, não se desespere. Você não está sendo rejeitado, está sendo preparado. O que parece abandono é, na verdade, um encontro. E quando Deus terminar essa obra secreta, Ele mesmo vai te apresentar ao mundo. Mas até lá, confie. Aguente firme, continue fiel no deserto, porque a separação de hoje é o anúncio da missão de amanhã. Há momentos em que o céu parece calado. Você ora, chora, busca respostas. E tudo o que encontra é silêncio. Nenhuma visão, nenhuma palavra, nenhum sinal. E esse silêncio machuca, parece vazio, parece descaso. Mas será mesmo? A verdade é que, muitas vezes, o silêncio de Deus não é sinal de ausência, mas de presença. Não é rejeição, é construção. O silêncio de Deus não significa que Ele se afastou, mas que Ele está trabalhando de uma forma que você ainda não consegue enxergar. Porque antes de revelar, Deus prepara. Antes de responder, Ele edifica por dentro. Pense em um professor durante uma prova. Ele não fala, mas está ali observando, avaliando, esperando que o aluno se lembre daquilo que foi ensinado. Deus faz o mesmo. Há períodos em que Ele se cala. Não porque você está fazendo algo errado,
mas porque você está sendo treinado, e o silêncio é parte do processo. O profeta Elias, por exemplo, esperava uma manifestação poderosa de Deus, algo grandioso, impactante, imediato. Mas Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio no sussurro, no som suave, no silêncio. E só quem aprende a ouvir no silêncio é capaz de discernir os segredos do céu. O problema é que, no barulho da vida moderna, nos acostumamos com respostas rápidas. Queremos tudo para ontem, mas Deus tem um tempo diferente, e nesse tempo, Ele usa o silêncio como uma ferramenta para aprofundar nossa fé. Porque fé verdadeira não é acreditar quando tudo faz sentido. É continuar acreditando quando tudo está em silêncio. Foi no silêncio que José amadureceu, anos preso injustamente, sem revelações, sem sonhos, sem visita de anjo, mas foi ali que seu caráter foi lapidado. Foi no silêncio que Moisés aprendeu a depender só de Deus. Foi no silêncio que Ana chorou diante do altar, até que sua oração foi respondida. E foi no silêncio que Jesus, no Getsemane, suou sangue e se rendeu à vontade do Pai. O silêncio de Deus não é punição, é preparação. É ali que você aprende a ouvir o que não é dito, a sentir a presença que não se explica, a confiar mesmo sem ver. Porque é fácil seguir quando há sinais, difícil é continuar quando o céu parece fechado. Mas é nessa perseverança que Deus encontra verdadeiros adoradores. Você pode não ouvir Deus agora, mas Ele está ouvindo você, cada oração, cada lágrima, cada suspiro de dor, nada passa despercebido aos olhos dele. E mesmo que Ele não esteja respondendo como você gostaria, isso não significa que Ele não está agindo. O silêncio de Deus é muitas vezes a prova de que Ele está fazendo algo profundo, algo que vai te surpreender no tempo certo. A nossa alma grita por respostas. Mas Deus quer formar confiança. E confiança só cresce no escuro, no escondido, no silêncio. É ali que você aprende a andar pela fé, e não pela vista. É ali que você entende que Deus não é um funcionário das suas expectativas, mas um Pai que sabe o tempo certo de todas as coisas. Jesus, antes da cruz, enfrentou o maior silêncio da sua vida, no jardim. Orou 3 vezes pedindo alívio, e o céu não respondeu da forma esperada. Mas foi naquele silêncio que ele foi fortalecido. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele carrega poder, direção e revelação. Mas você precisa estar disposto a ouvir com o coração, não com os ouvidos. Se hoje tudo está calado ao seu redor, não se desespere, em vez de perguntar a Deus, por que o Senhor está em silêncio? Tente perguntar, Senhor, o que o Senhor está me ensinando nesse silêncio? Porque o que parece pausa, muitas vezes é um impulso divino. O que parece atraso, pode ser um cuidado, e o que parece silêncio, é Deus sussurrando verdades que só quem está sensível consegue captar. Não despreze esse tempo. Não desista por causa da ausência de barulho, porque o céu não precisa fazer barulho para estar agindo. A sua fé está sendo construída nesse momento. O seu coração está sendo alinhado com o céu, e quando Deus quebrar o silêncio, será com uma resposta que valeu cada segundo de espera, se até Jesus, sendo o Filho de Deus, precisou de um momento de isolamento antes de cumprir sua missão. Por que nós achamos que podemos escapar desse processo? Há uma cena nas Escrituras que revela a profundidade do preparo espiritual. O Getsemane, ali, no meio da madrugada, com a alma angustiada até a morte, Jesus se retira dos discípulos e vai orar sozinho. E é nesse isolamento, nesse momento em que ele está emocionalmente esgotado, que a missão é selada. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer: a traição, os açoites, a cruz. Mas antes de enfrentar tudo isso, ele precisou passar por um momento em que até os seus amigos mais íntimos dormiram. Ele pediu apoio, mas não recebeu, clamou, mas o céu permaneceu em silêncio. Foi nesse lugar que Jesus mostrou que o isolamento não é fraqueza, é parte do caminho dos escolhidos. A oração que ele fez naquele jardim,
não foi cheia de força e declarações triunfantes. Foi um clamor de alguém que estava sentindo o peso da dor humana. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, logo em seguida, entregou tudo ao plano eterno. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é rendição, isso é formação. Isso aconteceu no momento mais solitário da sua vida. É no isolamento que Deus testa o coração. Porque é fácil obedecer quando tudo está fluindo. Difícil é dizer sim, quando tudo em você quer correr. O Getsemane não é lugar de glória, é lugar de decisão. É onde sua vontade morre e a vontade de Deus começa a viver em você. É onde a alma geme, mas o espírito se fortalece. Onde o corpo treme, mas o propósito se firma. Jesus sabia que os discípulos não suportariam aquele peso. Por isso, foi sozinho. Há dores que ninguém mais pode carregar com você. Há chamados que ninguém mais pode entender. E o isolamento que você sente hoje pode ser exatamente isso. Um convite de Deus para entrar em um nível mais profundo de entrega. Ele está dizendo: vem para o jardim, vem para o lugar onde eu vou te preparar para a missão. E não se engane, e não se engane. Esse lugar não é confortável. Ele expõe suas dúvidas, sua fraqueza, sua humanidade, mas é exatamente isso que Deus quer. Não um guerreiro que nunca sente dor, mas um filho que confia mesmo com medo. Não alguém que tem todas as respostas, mas alguém que se dobra e diz: seja feita a tua vontade. Jesus saiu daquele jardim pronto para enfrentar a cruz, não porque ficou mais forte fisicamente, mas porque espiritualmente já estava rendido. O isolamento o levou a um nível de maturidade que o preparou para a maior entrega da história. E é isso que Deus quer fazer com você. O que hoje parece abandono é o jardim onde sua missão está sendo afirmada. Muitas vezes você vai querer companhia, vai buscar apoio, vai clamar por ajuda. E como Jesus, vai perceber que os que estão ao seu redor não conseguem vigiar com você nem por uma hora. Mas não se revolte com isso, porque há batalhas que são só suas, há chamados que só você pode carregar. E há momentos em que Deus precisa tirar todas as vozes ao redor, para que você ouça apenas a dele. Então, se hoje você está nesse jardim, sentindo o peso do cálice, cansado, angustiado e com vontade de desistir, lembre-se, você está mais perto da cruz e também mais perto da ressurreição. Porque o que nasce no Getsemane não morre, rende frutos eternos. E mesmo que o mundo não veja agora, Deus está vendo, e Ele vai te fortalecer. Como fez com o próprio Filho, o isolamento não é o fim, é o início do cumprimento da promessa. O jardim não é o cemitério dos seus sonhos, é o berço da sua missão. E quando Deus disser que é hora de sair dali, você vai sair fortalecido, transformado, preparado. Não por força humana, mas porque no seu momento mais solitário, você escolheu confiar. Há um tipo de solidão que não vem pela rejeição, mas pela obediência. É a solidão daqueles que escutam a voz de Deus e decidem responder. Mesmo sem entender tudo, foi assim com Abraão, um homem já estabelecido, com família, bens, rotina, segurança. Mas um dia, ele ouviu um chamado que mudaria tudo. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Note que Deus não mostrou o destino. Ele apenas disse: sai. Isso é fé, e essa fé exigiu separação. Abraão precisou deixar para trás tudo o que conhecia, sua cultura, sua zona de conforto, sua história, e com isso veio o isolamento. Imagine ter que explicar para sua família que você está indo embora sem saber para onde, que está deixando tudo por uma promessa invisível. Não é fácil. E talvez você esteja vivendo algo semelhante agora. Há momentos em que Deus nos pede para romper com o conhecido, e essa ruptura quase sempre é solitária. As pessoas ao redor não entendem, acham exagero. Dizem que é loucura, mas dentro de você há uma certeza estranha. Uma convicção de que Deus está te chamando para algo maior. E por mais que doa, você sabe que não pode ignorar.
Abraão não apenas saiu de sua terra, ele saiu do padrão, do comum, do previsível. E foi por isso que ele se tornou pai de multidões. A fé dele foi contada como justiça. Mas tudo começou com uma escolha solitária, porque os chamados de Deus exigem coragem, e a coragem verdadeira, muitas vezes, caminha sozinha. Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil. Ele prometeu que estaria presente, e estar com Deus nem sempre significa estar cercado de gente. Às vezes, significa andar por caminhos que ninguém mais entende, tomar decisões que ninguém mais apoia. Permanecer firme quando tudo ao redor diz para parar. Abraão passou por desertos, esperou anos por promessas, enfrentou guerras, enfrentou dúvidas, mas a cada passo, ele reafirmava sua confiança. Mesmo quando teve que subir o monte com seu filho, com a lenha nas costas, e sem um cordeiro para o sacrifício, ele escolheu confiar. E ali, mais uma vez, sozinho com Deus, viu a provisão chegar. O isolamento que você vive hoje pode ser o mesmo que preparou Abraão para receber o impossível, porque Deus só entrega grandes promessas a quem está disposto a andar por fé, não por vista. E para andar por fé, é preciso desligar-se do que é confortável. O conhecido pode ser um abrigo, mas também pode ser uma prisão, e Deus quer te libertar para algo maior. Se Ele está te pedindo para deixar algo, é porque tem algo muito mais precioso à sua frente. E esse algo, você só vai descobrir quando der o passo. Sim, vai doer sim, você pode se sentir só. Mas cada metro de distância do conhecido é também um metro mais perto da promessa. Deus não está te levando para menos, está te chamando para mais. Abraão não sabia para onde ia, mas conhecia quem estava conduzindo. E isso foi suficiente. A jornada de fé não exige um mapa, mas exige confiança no guia. E se Deus está guiando seus passos, então você pode descansar. Porque mesmo no meio da incerteza, Ele está firme. Mesmo no desconhecido, Ele está presente. Talvez agora você esteja sentindo como se tivesse perdido tudo. Como se tivesse deixado para trás sua segurança e não visse ainda a terra prometida, mas não se engane. O fato de você ainda não ver não significa que ela não exista. O silêncio de hoje vai se transformar no cumprimento de amanhã. E quando a promessa se cumprir, você entenderá que cada passo no escuro valeu a pena. Deus está levantando pessoas com a fé de Abraão. Gente que não negocia chamado por conforto, que não troca a direção divina por aprovação humana, que escolhe obedecer, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Porque é nesse tipo de obediência que nascem os gigantes da fé. E é esse tipo de jornada que transforma sua história em testemunho vivo da fidelidade de Deus. A história de Paulo é marcada por transformação, poder e revelação, mas antes de se tornar o maior missionário do Novo Testamento, ele precisou passar por um tempo de silêncio. Logo após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando a luz do céu o cegou e sua vida foi virada do avesso, a primeira coisa que Deus fez foi levá-lo ao isolamento. Ao contrário do que muitos imaginam, Paulo não saiu pregando imediatamente. Ele foi para o deserto da Arábia. 3 anos, em silêncio, em anonimato, em escuridão. Esse período não é muito comentado. Mas foi ali que Paulo recebeu revelações profundas. Foi ali que Deus desconstruiu tudo o que ele sabia, para reconstruir com fundamentos eternos o homem que antes era fariseu, conhecedor da lei, perseguidor da igreja, foi reduzido ao pó, e nesse pó nasceu o apóstolo, aquele que escreveria grande parte do Novo Testamento, que plantaria igrejas e enfrentaria prisões, foi formado no deserto. O isolamento de Paulo não foi uma pausa no ministério, foi o início dele, e isso nos ensina que muitas vezes, antes de Deus nos enviar, Ele precisa nos separar. Precisamos sair do palco para entrar no secreto. Precisamos abrir mão da correria para mergulhar na intimidade, porque é no deserto que a voz de Deus fica mais clara. É onde Ele nos ensina a diferenciar entre a nossa vontade e a vontade dEle. Talvez você esteja se perguntando por que tudo desacelerou na sua vida, por que as portas pararam de se abrir, por que as oportunidades sumiram. Mas
E se Deus estiver te conduzindo ao mesmo lugar onde levou Paulo, e se esse tempo que parece parado, na verdade, for o tempo onde Ele está te entregando revelações que vão te sustentar por toda uma vida, o deserto não é perda de tempo, é preparação. É um lugar onde o barulho do mundo se cala e a voz de Deus ganha espaço. Paulo precisou esquecer tudo o que sabia para aprender tudo o que Deus queria ensinar. Isso é humilhante, isso é difícil. Mas é necessário, porque não se pode carregar uma mensagem nova com uma mente velha. Deus quer te renovar por completo, e para isso, às vezes Ele vai te tirar da multidão. Pense nisso. Paulo foi tirado da cena pública por 3 anos, não por falta de talento, mas por excesso de potencial. Deus não queria que ele queimasse etapas, queria que ele fosse fundo, e para ir fundo, é preciso estar disposto a mergulhar onde ninguém mais vê. É preciso aceitar o silêncio, a incompreensão, o tempo escondido hoje. Muitos querem ministério, influência, visibilidade, mas poucos aceitam o processo. Poucos estão dispostos a passar pelo que Paulo passou, mas é esse processo que gera raiz, é esse deserto que constrói profundidade. E só quem tem profundidade consegue permanecer quando as tempestades chegam. Talvez Deus tenha te afastado de pessoas, de lugares, até de sonhos antigos, e você está se sentindo esquecido. Colocado de lado, mas preste atenção, Deus só leva para o deserto quem Ele quer formar. Se você está sendo separado, é porque há algo novo sendo gerado, algo que vai impactar vidas, transformar realidades e glorificar o nome dEle. Paulo saiu do deserto com uma clareza de propósito que ninguém podia tirar. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios, mas nada o abalava. Porque ele tinha convicção, e essa convicção nasceu no lugar onde ninguém viu, nasceu no isolamento, nasceu na renúncia, nasceu na intimidade, e é isso que Deus quer gerar em você, uma fé inabalável. Um chamado incontestável, uma autoridade que não depende de títulos, mas de experiência com o céu. Mas tudo isso começa no deserto, e se hoje você está nesse lugar, alegre-se. Não porque está confortável, mas porque está sendo preparado, e quando o tempo certo chegar, Deus vai te tirar do esconderijo e te levantar diante de todos, não para sua glória, mas para que todos vejam o que Ele fez no secreto. A dor da rejeição é uma das feridas mais profundas que um ser humano pode carregar, e quando essa rejeição vem da própria família, o impacto é ainda mais devastador. Davi sabia bem o que era isso. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei em Israel, ele foi até a casa de Jessé, e Jessé, o pai de Davi, apresentou todos os filhos, menos Davi. Ele simplesmente ignorou aquele que estava no campo cuidando das ovelhas. Nem sequer considerou a possibilidade de que o caçula poderia ser o escolhido de Deus. Isso é mais do que esquecimento, é desprezo, é rejeição, e talvez você também já tenha sentido isso. A sensação de não ser visto, de não ser valorizado, de estar sempre à margem, de lutar, de servir, de se doar, e mesmo assim, ser deixado de lado. Mas a história de Davi nos ensina algo poderoso. O fato de os homens não verem, não impede Deus de agir. O campo pode até esconder você das pessoas, mas nunca vai esconder você de Deus. Enquanto os irmãos de Davi estavam sendo observados por Samuel, Deus já havia feito sua escolha. Aquele que estava longe dos holofotes era, na verdade, o mais próximo do coração de Deus, porque Deus não olha a aparência, Ele vê o coração. E Davi, no campo, sozinho, rejeitado, estava sendo preparado de uma forma que ninguém mais podia ver. É no campo do anonimato que Deus treina guerreiros. É longe do reconhecimento humano que Ele ensina fidelidade, humildade e dependência. Davi não precisava da aprovação dos irmãos, nem do reconhecimento do pai. Ele tinha a presença de Deus, e isso era suficiente. Ali, entre as ovelhas, ele aprendeu a proteger, a lutar, a adorar. Ele matou o leão e o urso sem plateia, sem aplausos. Porque quem é fiel no oculto
será exaltado no tempo certo. A rejeição que você sente hoje pode ser o campo onde Deus está te treinando. Talvez as pessoas à sua volta não percebam seu valor. Talvez te subestimem, te ignorem, te excluam. Mas Deus está vendo, e Ele não escolhe baseado na opinião dos outros, Ele escolhe baseado no propósito eterno. Se você está no campo, não se desespere. Continue cuidando das ovelhas, continue fazendo o que é certo, porque Deus está preparando um Samuel para te buscar. E quando Samuel perguntou se não havia mais nenhum filho, Jessé ainda hesitou. Ainda tenho o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas, como quem diz. Ele não serve, mas Deus já tinha decidido, e a unção só foi derramada quando Davi chegou. Porque o óleo da unção não erra o endereço. Ele pode demorar, mas vai chegar, e vai encontrar você exatamente onde está, fiel, rejeitado, mas pronto. O campo que parece castigo é, na verdade, a escola da realeza. A solidão que parece abandono é, na verdade, o solo fértil da unção. E a rejeição que dói tanto hoje será o testemunho que vai inspirar outros amanhã. Deus transforma a dor em preparação. Ele usa o desprezo como plataforma. E quando Ele decide levantar alguém, ninguém pode impedir. Se hoje você se sente esquecido pela sua família, desacreditado pelos mais próximos, não desanime. Deus vê você. Ele está contigo no campo. Está te ensinando a lutar contra ursos para depois te usar contra gigantes. Está te ensinando a ser fiel no pouco para depois te confiar o muito. E no tempo certo, Ele vai te tirar do campo e te levar ao trono. Mas lembre-se, o coração que agrada a Deus não é aquele que busca reconhecimento. É aquele que permanece quebrantado, mesmo rejeitado. Que continua servindo, mesmo não sendo visto. Que continua adorando, mesmo sem aplausos, porque quem é aprovado por Deus não precisa de palco para ser relevante. A sua história não vai terminar no campo, está apenas começando ali, e o óleo que está reservado para você, ninguém mais pode tomar. José foi um jovem cheio de sonhos, literalmente, desde cedo. Deus lhe mostrava visões do futuro. Ele via a si mesmo sendo levantado, honrado, governando. Mas o caminho até esse cumprimento foi completamente diferente do que ele poderia imaginar. O menino que sonhava se tornou escravo. E o escravo que se destacou pela fidelidade foi lançado na prisão. Acusado injustamente ali atrás das grades em um lugar de esquecimento, Deus estava lapidando alguém que governaria uma nação. A prisão não foi o fim da história de José, foi o laboratório de Deus. O lugar onde sua alma foi moída, onde sua paciência foi testada, onde sua fé foi desafiada, porque antes de colocar José no trono do Egito, Deus precisou colocá-lo em um lugar onde ninguém mais acreditava nele, onde ele não tinha como se defender, onde ele dependia unicamente da intervenção divina. Muitos querem viver os sonhos que Deus revelou, mas poucos aceitam o processo que prepara para eles. A prisão foi injusta, sim, mas também foi necessária. Porque foi ali que José aprendeu a interpretar não só os próprios sonhos, mas os sonhos dos outros. Foi ali que Deus ampliou sua visão, quebrantou seu coração e o preparou para lidar com autoridade sem arrogância. A prisão é o lugar onde as máscaras caem, onde as intenções são reveladas, onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática. E José permaneceu firme ali. Não se entregou ao vitimismo. Não se revoltou contra Deus. Não amaldiçoou seus irmãos. Ele serviu. Ele ajudou outros presos. Ele interpretou sonhos que não eram dele. Porque entendeu que o chamado não é sobre ser exaltado, mas sobre servir, mesmo no cárcere. Talvez você esteja hoje em uma prisão emocional, limitado, injustiçado, incompreendido. E se pergunta por que Deus permitiu isso. Mas acredite, a prisão não anulou a promessa, apenas a aperfeiçoou. Deus está usando esse momento para trabalhar sua humildade, sua sensibilidade, sua dependência, porque o trono que Ele reservou para você não pode ser ocupado com um coração ferido, amargo, vingativo. O trono exige maturidade, e essa maturidade nasce nos lugares de dor.
José não saiu da prisão por mérito próprio. Foi Deus quem o exaltou, no tempo certo, quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. O copeiro se lembrou de José, e em um único dia, ele passou da cela para o palácio, da rejeição para a honra, do anonimato para a autoridade. Mas tudo começou na prisão. Por isso, não despreze o lugar em que você está hoje. Não amaldiçoe a fase que está vivendo. Pode ser que ela esteja escondendo a maior bênção da sua vida. Deus não se esqueceu de você. Ele está usando esse tempo para preparar você para algo muito maior. O sofrimento de hoje será o testemunho de amanhã, e a prisão de agora será a ponte para o trono que o espera. Lembre-se, os sonhos de Deus nunca morrem, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando você está esquecido pelos homens, Deus continua trabalhando, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele quer que você esteja pronto para perdoar quem te traiu, pronto para servir quem te abandonou, pronto para governar sem se corromper. E essa prontidão vem na prisão. A lapidação é dolorosa, mas necessária. O diamante só brilha depois de ser trabalhado. E você está nesse processo. Deus está tirando as impurezas, moldando o seu caráter, fortalecendo sua fé. Porque quando Ele abrir a porta da prisão, você vai sair transformado. E ninguém poderá impedir o que Ele vai fazer por meio de você. Uma das dores mais difíceis de suportar é a incompreensão. Você tenta explicar, tenta mostrar seu coração, mas ninguém entende. As pessoas interpretam errado, julgam seus motivos, criticam suas escolhas, e aos poucos, você vai se sentindo sozinho, como se estivesse fora do lugar. Mas hoje, eu quero te lembrar de uma verdade que pode mudar sua forma de ver essa fase. Quando ninguém te entende, é porque Deus está te preparando para algo que ainda não é visível. O propósito de Deus muitas vezes é maior do que aquilo que as pessoas ao seu redor conseguem enxergar. Ele está formando algo em você que ainda não se revelou por completo. E por isso, há momentos em que Ele mesmo permite que você ande incompreendido, não para te humilhar, mas para te alinhar, para te ensinar que você não precisa da aprovação dos homens quando tem o respaldo do céu. Foi assim com Noé. Deus o chamou para construir uma arca. Mesmo quando ainda não havia sinal de chuva, imagine os olhares, os comentários, as piadas. Esse homem está louco, diziam. Mas Noé não foi chamado para ser compreendido. Ele foi chamado para obedecer. E por causa da sua obediência em meio à incompreensão, ele salvou a sua família e foi instrumento de preservação da humanidade. A incompreensão te treina, te ensina a não depender de elogios, de palmas, de reconhecimento. Te ensina a ouvir mais a Deus do que as vozes humanas, porque quem é movido pela multidão se perde no meio dela, mas quem é guiado pelo Espírito permanece firme mesmo quando ninguém mais entende o caminho. Talvez você tenha tentado explicar sua fé, sua decisão de se consagrar, seu desejo de obedecer ao chamado. E tudo o que recebeu foram críticas, pessoas que te disseram que você está exagerando, que não precisa de tanto, que você está indo longe demais. Mas o que elas não sabem é que Deus está formando um vaso especial. E vasos especiais passam por tratamentos. A verdade é que há coisas que só você e Deus sabem. Só vocês dois entendem. Há palavras que Ele te deu que mais ninguém ouviu. E está tudo bem. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar. Mas se Deus te chamou, isso basta. A obediência vale mais do que o entendimento alheio. Jesus também foi incompreendido, pelos religiosos, pelos vizinhos, até por seus discípulos em certos momentos. Ele falava de um reino eterno. Enquanto todos queriam um reino político, ele pregava o amor aos inimigos. Enquanto todos buscavam vingança, e mesmo assim, permaneceu fiel àquilo que o Pai havia determinado. Quando você estiver sendo mal interpretado, lembre-se disso. Os planos de Deus não precisam ser validados pelos outros. Eles só precisam da sua obediência, e quando chegar o tempo, aqueles que hoje não te entendem verão os frutos da sua fidelidade, e muitos deles voltarão, não para te elogiar, mas para pedir oração,
porque a glória de Deus na sua vida será inegável. Então, se hoje ninguém te entende, continue. Se zombam da sua consagração, persevere. Se criticam sua entrega, não recue. Deus está vendo. Ele está anotando cada lágrima, cada renúncia, cada passo de fé. E Ele vai te honrar, não como resposta ao mundo, mas como cumprimento do que Ele já escreveu sobre você. E no dia em que Ele te levantar, não guarde rancor de quem não entendeu. Perdoe, abençoe. E lembre-se, a incompreensão foi parte do plano. Foi o cenário perfeito para Deus formar em você uma fé madura, uma fé que não depende de plateia, uma fé que permanece mesmo sem aplausos. Quando tudo começa a dar errado, é comum pensar que Deus está nos punindo, que os fracassos, as perdas, os atrasos são consequência de algo que fizemos de errado. Mas e se ao contrário disso? Ao contrário disso, esses momentos forem parte de um treinamento, e se o que você está vivendo agora, com toda a dor e desconforto, for o plano de Deus para te preparar, e não para te castigar. Deus não desperdiça sofrimento. Ele não permite a dor sem propósito. Toda lágrima, todo não, toda espera carrega um ensino, e quando Ele tem um chamado específico sobre alguém, o processo de formação costuma ser mais intenso. O que parece punição é na verdade uma escola onde Ele te molda, te fortalece e te equipa para o que está por vir. Veja a vida de Davi. Mesmo após ser ungido rei, ele não subiu imediatamente ao trono. Pelo contrário, passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, sendo perseguido como um criminoso, humanamente falando. Isso era incoerente. Como alguém escolhido por Deus pode viver tantas lutas, mas aos olhos do céu, cada momento difícil era um módulo do treinamento. Davi estava aprendendo a depender de Deus, a liderar no anonimato, a lutar não com espada, mas com fé. E assim como Davi, talvez você esteja em um campo de treinamento agora. As provas parecem castigo, mas são oportunidades de crescimento. Os atrasos não são falhas divinas, são lapidações de caráter. O silêncio de Deus não é frieza, é estratégia. Ele está formando algo em você que não pode ser ensinado em tempos fáceis. A verdade é que os maiores guerreiros de Deus não nascem no conforto, nascem no fogo, nas batalhas, nos desertos. E se hoje você está atravessando um desses desertos, saiba, você não está sendo punido. Está sendo treinado. Deus está fortalecendo seus músculos espirituais. Está te ensinando a discernir, a resistir, a se manter firme mesmo quando tudo balança. Treinamento exige disciplina, exige resistência, e muitas vezes é solitário. Nem todos vão entender sua caminhada, nem todos vão aplaudir seu esforço. Mas quem está sendo treinado por Deus não precisa de plateia. Precisa apenas permanecer, continuar mesmo quando o corpo está cansado, perseverar mesmo quando os frutos ainda não apareceram. Pense em um soldado sendo treinado. Ele corre, se arrasta, carrega peso, enfrenta desafios físicos e mentais. Não porque o instrutor o odeia, mas porque está preparando ele para a guerra. Deus está fazendo o mesmo com você. Ele está te treinando. Não para que você apenas sobreviva, mas para que vença, para que, quando a batalha vier, você esteja firme, forte, pronto. E o mais lindo disso tudo é que Deus não te treina e depois te abandona. Ele caminha com você em cada fase. Ele te observa, te sustenta, te anima. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. Mesmo quando você acha que está falhando, Ele está dizendo: continua. Você está mais forte do que imagina. O seu chamado é grande demais para uma preparação pequena. Por isso, Deus está sendo rigoroso. Por isso, Ele está permitindo pressões que outros talvez não suportariam. Porque o que Ele tem para você é específico e exige um preparo proporcional. Não reclame do processo, agradeça. Porque a dor de hoje será a maturidade de amanhã. Você não está sendo castigado, está sendo forjado. E o fogo que te queima agora será o brilho que te destacará depois.
Não desista. Não murmure. Não pare no meio do caminho, você está em treinamento. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que tudo fez parte do plano. O deserto, aos olhos humanos, é um lugar inóspito, árido, vazio. Desconfortável. Quando pensamos em deserto, pensamos em escassez, em solidão, em dificuldade. Mas aos olhos de Deus, o deserto é mais do que isso. É uma sala secreta. Um lugar onde Ele cala o barulho do mundo para sussurrar o seu propósito. Muitas das maiores revelações bíblicas aconteceram no deserto. Foi ali que Moisés viu a sarça ardente. Foi ali que o povo de Israel recebeu a lei. Foi ali que Elias ouviu a voz suave de Deus. E foi ali, no deserto, que Jesus venceu o diabo, antes mesmo de começar seu ministério. Porque o deserto é o cenário que Deus escolhe para falar de maneira mais íntima. No deserto, as distrações morrem, as vozes se calam, a alma se curva, e o coração, mesmo ferido, fica mais sensível, É ali que você começa a escutar não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. Deus não grita no deserto, Ele sussurra. Porque quem está no deserto precisa aprender a ouvir no íntimo. Precisa desenvolver sensibilidade espiritual. Se você está em um momento onde tudo parece estéril, onde os sonhos estão enterrados, onde a caminhada é difícil e o coração está cansado, saiba, é aí que Deus está mais perto. Não se engane com o silêncio. Ele está falando, não com palavras audíveis, mas com sinais, com convicções, com paz que excede o entendimento. O propósito não nasce no palco, nasce na dor, não nasce no meio da multidão, nasce no secreto. E o deserto é esse lugar de intimidade radical. É onde Deus nos tira de tudo para nos dar o que realmente importa: direção, clareza, sentido, porque não adianta correr sem saber para onde ir. E o deserto nos para que a voz de Deus nos envie. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Você olha para os lados e não vê saída. Olha para trás e não pode voltar. Olha para frente e não enxerga nada. Mas é nesse ponto que Deus começa a revelar o que estava escondido. É nesse silêncio que Ele começa a levantar propósito dentro de você. Propósito que vai te sustentar, que vai transformar sua dor em missão no deserto. Deus não apenas nos fala, Ele nos muda. Ele tira o excesso, quebra os ídolos, restaura o foco, porque antes de cumprir promessas externas, Deus cumpre processos internos. Ele quer que você seja mais do que alguém que realiza coisas para Ele. Ele quer que você seja alguém que o conhece de verdade. E conhecer a Deus de verdade acontece no deserto, quando a única coisa que você tem é Ele, quando o maná vem do céu, a nuvem guia de dia e o fogo aquece à noite. Quando sua dependência dele se torna total, é nesse lugar que você aprende que Ele é suficiente. E que mesmo que tudo falhe, a presença dele basta. O deserto não é onde a sua história termina. É onde ela ganha sentido. É onde Deus te mostra que há algo maior por trás da dor, que cada lágrima será aproveitada, que cada renúncia será recompensada, que cada passo dado na areia escaldante será honrado por Ele no tempo certo. E quando o deserto acabar, você não será o mesmo. Você sairá mais forte, mais maduro, mais sensível à voz de Deus. E com uma convicção inabalável: o propósito de Deus não é nos poupar do deserto, mas nos transformar por meio dele. Então, não amaldiçoe esse tempo, não deseje sair antes da hora. O deserto tem fim, sim. Mas até lá, ouça, preste atenção nos sussurros do céu, porque Deus está te dizendo coisas que só podem ser ouvidas nesse lugar. E quando você sair, levará consigo não só um testemunho, mas um propósito gravado na alma. Você pode até estar sozinho agora, mas não está esquecido. Pode estar se sentindo rejeitado, incompreendido, até punido, mas Deus está dizendo: eu te escolhi assim. Escolhi quando ninguém mais te via. Escolhi quando você chorava em silêncio. Escolhi quando tudo ao seu redor gritava que era o fim.
mas eu já via um novo começo. Essa solidão não é por acaso. Esse silêncio não é castigo. Essa dor não é o fim. É o início de algo grandioso. Deus separa para preparar. Ele esconde para revelar. Ele silencia para sussurrar verdades que só os íntimos conseguem ouvir. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque essa palavra é para você. Não fuja do processo. Não rejeite o deserto. Não amaldiçoe o silêncio. É ali que a fé é refinada, que a identidade é restaurada, que o propósito é revelado. Foi assim com Moisés, com Davi, com José, com Paulo, e é assim com você. Deus está te treinando, está tirando tudo o que é raso para construir algo profundo, algo que vai permanecer. Você não chegou até aqui por acaso. Cada lágrima que caiu foi anotada no céu. Cada oração feita no escuro foi ouvida. E cada passo de fé que você deu, mesmo tremendo, foi celebrado por Deus. Porque Ele não vê como o homem vê. Ele não se impressiona com aparência, com palco. Com seguidores, Ele olha para o coração, e o seu coração está sendo moldado agora para carregar algo eterno, mesmo em silêncio. Deus está agindo, mesmo na dor. Ele está preparando algo. Você pode não entender hoje, mas vai agradecer amanhã, quando olhar para trás e perceber que foi no vale que você mais cresceu, foi na rejeição que você mais se aproximou dele. Foi no anonimato que você descobriu quem realmente é em Cristo. Essa é a hora de se render, de parar de lutar contra o processo e abraçar o propósito, de dizer como Jesus no Getsemane: não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vai te conduzir para um lugar onde a glória dele vai brilhar por meio da sua história. Agora, da sua história, agora. Feche seus olhos e ore comigo, Senhor. Eu não entendo tudo o que estou vivendo, mas eu confio em Ti. Se o deserto é necessário, me ensina a passar por ele com fé. Se o silêncio faz parte, me ensina a ouvir a Tua voz no íntimo. Eu me entrego, Senhor. Usa minha dor, minha solidão, minha fraqueza, e transforma tudo isso em propósito. Eu sei que Tu estás comigo. E mesmo quando ninguém mais me entende, o Teu olhar me encontra. Eu creio que Tu estás me preparando para algo maior. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu confio em Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar sendo fortalecido com mensagens que vêm direto do coração de Deus para o seu. E compartilhe essa mensagem com alguém da sua família que precisa dessa palavra hoje, alguém que também está vivendo esse processo e precisa lembrar: Deus escolheu assim e está preparando algo eterno.